Olá, alunos. Vamos então para a nossa terceira aula de Deontologia e Legislação Farmacêutica. E o tema de hoje abordará Vigilância Sanitária aos Medicamentos, com ênfase no Registro Sanitário de Medicamentos. Os medicamentos são um dos temas mais importantes para os sistemas de saúde em todo o mundo e também tem grande impacto na área de regulação e vigilância sanitária. A regulação de medicamentos é uma tarefa muito complexa e que requer diversas ações articuladas, não apenas de natureza técnico-científica, mas também administrativa e política. No caso do Brasil, as ações e atividades de regulação de medicamentos, elas são fundamentais para alcançar os objetivos da Política Nacional de Saúde, por exemplo, e em especial a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e a Política Nacional de Medicamentos, que buscam promover não só o acesso a produtos farmacêuticos, mas também que esses produtos tenham qualidade assegurada e que atendam o interesse da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Desta forma, então, pessoal, a legislação de vigilância sanitária, ela vai estabelecer as regras para produção, comercialização e utilização de medicamentos, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar a parte de registro de medicamentos. Então, os objetivos da vigilância sanitária de medicamentos são garantir a qualidade dos produtos expostos ao consumo através do monitoramento das condições de sua fabricação, distribuição, comercialização e utilização, de forma que possa melhorar os processos técnicos da produção e validação das tecnologias utilizadas. Assim como é também objetivo da vigilância aumentar o controle das iatrogenias produzidas pelos medicamentos, quer dizer, dos efeitos adversos, indesejados ou as intoxicações provocadas por medicamentos, assim como o controle do uso abusivo e incorreto de determinadas classes terapêuticas, principalmente daqueles fármacos e medicamentos que estão sob controle especial da vigilância sanitária. Então, dessa forma, a vigilância sanitária ela pode ter o controle dos produtos registrados no Brasil sob vigilância da Anvisa e das visas estaduais e municipais em todo o território nacional. Ok, pessoal. Então, essa apresentação aqui é para mostrar o ciclo de vida do medicamento. Vocês podem observar que esse ciclo inclui inúmeras etapas, desde o processo de investigação até a utilização pelos usuários. E na aula de hoje nós vamos abordar o registro de medicamentos. Então, qual o papel da agência reguladora no processo de registro e qual o papel do farmacêutico nessa atividade, ok? Nas aulas que se seguirem, nós vamos estudar o papel da vigilância sanitária e da conduta farmacêutica em todas essas etapas do ciclo do medicamento. Ok, então nós temos a Lei 6.360 de 1976, que é a regulação, que é a lei que dispõe sobre a vigilância sanitária do registro de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. E essa lei ela é regulamentada pelo Decreto 8077 de 2013 e anteriormente era regulamentada pelo Decreto 79094 de 77. Na verdade, ambos decretos regulamentam essa lei,
né? O que é regulamentar a lei? A lei, ela é uma norma ampla, né? Então, o decreto, ele detalha quais são as orientações, o passo a passo que as pessoas devem seguir, né? Os cidadãos, de uma maneira geral, os indivíduos que são responsáveis pelo assunto que é subordinado à lei. Então, essa regulamentação do decreto é para detalhar, né, o que está descrito na lei, ok? Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? É que, na atualidade, quem faz a regulação de medicamentos no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que foi criada em 1999. Então, a Lei 6.360, ela é de 76. Mas o que acontece? Naturalmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela regula, né, todos aqueles temas que a gente já sabe para viabilizar a vigilância sanitária no Brasil. Entretanto, ela não pode contradizer nem a lei constitucional e nenhuma lei ministerial, ok? Nenhuma norma ministerial. Então, a Lei 6.360, ela permanece sendo a lei maior que dispõe sobre o registro dos medicamentos no Brasil, e os decretos que já foram mencionados regulamentam esse registro, ok? Sendo que o 79094 de 77 tem a maior parte das orientações, e o 8077 ele faz alguns adendos, né? Ele atualiza alguns pontos dentro do decreto anterior, ok? Então, o decreto 8077 de 2013 regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário e ao registro e controle e monitoramento no âmbito da vigilância sanitária dos produtos de que trata a lei número 6.360, ok, gente? Então, no Brasil, a Anvisa é responsável pelo registro dos medicamentos em todo o território nacional. A Lei 6.360 de 76 dispõe sobre o registro de medicamentos, insumos, correlatos e outros produtos, ok? Então, mas para que estes produtos venham a ser registrados e comercializados, é necessário que a Anvisa avalie a documentação administrativa e técnico-científica relacionada à qualidade, segurança e eficácia desses produtos, ok? Então, o decreto 8077, ele estabelece as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário e ao registro e controle e monitoramento dos produtos que serão, que estão submetidos ao registro, ok? Então, para que a gente dê continuidade à aula de registro, vamos abrir um parêntese para falar da definição de medicamento. Então, segundo a Lei 5.991 de 1973, que é a lei que regulamenta o comércio de medicamentos e o comércio farmacêutico no Brasil, essa lei, ela define o medicamento como todo produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Então, o medicamento aí tem uma definição bem ampla. Então, qualquer produto para o qual sejam feitas alegações terapêuticas, independente de sua natureza, se é vegetal, animal, mineral ou sintética, ele deve ser considerado medicamento. E dessa forma, requer o registro na Anvisa para ser fabricado e comercializado. Ok? Então, essa definição para a gente é importante para nós seguirmos na aula, porque dependendo da natureza do medicamento,
não é? Se ele é de origem vegetal, animal ou sintética, ele terá uma norma de registro específica, ok? Então vamos lá. O registro sanitário de medicamentos, por definição, então, é um instrumento por meio do qual o Ministério da Saúde determina a inscrição prévia no órgão ou na entidade competente de caráter jurídico-administrativo e técnico-científico, relacionado com a eficácia, segurança e qualidade desses produtos para sua introdução no mercado e a sua comercialização e consumo. Ok? Então, na verdade, o que é o Registro Sanitário de Medicamentos? É uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dá a sua anuência, né, a favor daquele registro, né, à medida que o fabricante submeteu à vigilância sanitária, né, todas as etapas de avaliação necessárias de acordo com a determinação da norma para um medicamento que tenha eficácia, qualidade e segurança, e à medida que isso é efetivado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então, autoriza a comercialização desse produto no Brasil, ok? Então, vamos ver agora quais são as etapas para a autorização desse registro. Ok, pessoal. Então, no Brasil existe um número muito grande de fármacos e de medicamentos. E esses medicamentos, eles se apresentam no comércio, no mercado farmacêutico, de formas diferentes. Então, a gente pode classificar esses medicamentos como medicamentos alopáticos e medicamentos homeopáticos. Entre os medicamentos alopáticos, a gente pode ter medicamentos sintéticos ou semissintéticos, medicamentos fitoterápicos e medicamentos biológicos. Dentre os medicamentos sintéticos ou semissintéticos, a gente ainda pode tê-los, dependendo da sua apresentação comercial, né, a finalidade comercial, como medicamentos de referência, medicamento genérico e medicamento similar, ok? Então, cada um desses tipos de medicamentos, de acordo com a sua natureza de obtenção, assim como a sua apresentação comercial, vai demandar uma normatização diferente, ok? Então, essa aula, o recorte dessa aula é, então, registro de medicamentos, e nós vamos falar inicialmente dos medicamentos sintéticos ou semissintéticos, e na próxima aula nós vamos abordar os medicamentos fitoterápicos e biológicos, ok? Então, hoje nós vamos abordar medicamentos sintéticos e semissintéticos e discutir qual é a diferença de exigências para o registro, considerando medicamento de referência, genérico ou similar. A RDC 200 de 2017 regulamenta todos os medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, genéricos e similares. Essa RDC também traz uma contribuição importante, porque ela define o que é um insumo farmacêutico ativo, que até então não havia definição para esse tipo de produto. Então, o IFA é qualquer substância introduzida na formulação de uma forma farmacêutica que, quando administrada em um paciente, atua como ingrediente ativo, e tais substâncias podem exercer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, na cura, tratamento ou prevenção de uma doença, podendo ainda afetar a estrutura e funcionamento do organismo humano, ok? Então, essa definição, ela torna mais claro a definição do insumo ativo, considerando a sua aplicação na produção de medicamentos, ok? Que também já tem uma definição muito ampla com relação à sua aplicação,
ok? Então, essa definição de insumo farmacêutico ativo, ela traz uma informação importante para a indústria farmacêutica que trabalha com a produção dos medicamentos. Ok, pessoal, continuando ainda nas definições, a RDC 200, ela define, então, medicamento novo, medicamento inovador e medicamento de referência. O medicamento novo é o medicamento com insumo farmacêutico ativo novo no país, ok? Então, é um medicamento que ainda não foi registrado no Brasil e quando ele chega e solicita o primeiro registro, ele é, então, classificado dentro da categoria de medicamento novo. O medicamento inovador é o medicamento com uma inovação incremental. Então, é um medicamento com desenvolvimento de melhorias em relação a um medicamento já registrado no país, incluindo novos sais, isômeros ou misturas de isômeros, ésteres ou éteres de moléculas anteriormente registradas. Então, esse medicamento inovador tem sido objeto de inúmeros novos registros. Por quê? Porque na atualidade a indústria farmacêutica tem se debruçado sobre esse tipo de pesquisa incremental, né? Quer dizer, pegar uma molécula que já existe e tentar melhorá-la do ponto de vista biofarmacêutico, por exemplo, tornando a molécula mais adequada para uma formulação farmacêutica. Ok. E define ainda medicamentos de referência. Medicamento de referência é o produto inovador, registrado e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião do registro. Ok? Essa definição de referência, de medicamento de referência, é importante porque vejam que esse produto, ele comprovou a eficácia, segurança e qualidade. Então, é um produto que cumpre todas as etapas de avaliação do produto. Então, ele passa pelos ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 e fase 4 no pós-registro, porque ele é um medicamento de referência, ele é um medicamento inovador. Ok, pessoal, então vamos ver aqui a definição de medicamento genérico e medicamento similar e observar quais são as diferenças entre eles, ok? Então, ambos, tanto medicamento genérico como medicamento similar, quando solicitam o registro do medicamento candidato a genérico ou similar, eles vão escolher um medicamento de referência para fazer a comparação, os testes de comparação, os testes de biodisponibilidade que determinará a eficácia comparativa, vamos dizer assim, entre esses medicamentos, ok? Entretanto, medicamentos genéricos e medicamentos similares, eles apresentam alguma diferença entre si. Então, o medicamento genérico é um medicamento similar a um produto de referência, aqui o similar no sentido de semelhante, né, a um produto de referência ou inovador e que se pretende ser com este intercambiável. Então, ele é igualzinho o medicamento de referência, digamos assim, em todos os aspectos, né? Geralmente ele é produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária. Então, quando a patente do medicamento cai em caducidade, né, um novo fabricante resolve produzir o genérico daquele produto. Então, ele é produzido após a expiração ou renúncia da produção patentária e de outros direitos de exclusividade. E é comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, tá? Agora, quando a gente diz aqui comprovada a sua eficácia, esse medicamento não vai comprovar a eficácia desenvolvendo ensaios clínicos de fase 1, 2, 3. Não, quem fez isso foi o medicamento de referência.
ele, quando se submete a candidato ao medicamento genérico, ele vai fazer testes em comparação ao medicamento de referência que já cumpriu essas etapas de eficácia. Aqui, a análise de eficácia do medicamento genérico vai ser por meio de testes de bioequivalência, né? Ou seja, testes ou biodisponibilidade para as formas sólidas, que significa comparar o comportamento biofarmacêutico do medicamento em relação ao comportamento biofarmacêutico do medicamento de referência, ok? É dessa forma que é avaliada a eficácia desses medicamentos. Então, o medicamento genérico ainda, ele terá que comprovar a sua qualidade, naturalmente, né, por meio de todos os testes que são específicos para cada forma farmacêutica e designado pela denominação como brasileira, ou seja, pela designação genérica, pelo nome do insumo farmacêutico ativo. E na sua ausência, na ausência da DCB, a denominação comum internacional, que é a DCI. Ok. O medicamento similar é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos e apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, indicação terapêutica e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal. Mas o medicamento similar, ele pode diferir em algumas características relativas ao tamanho, à forma do produto, aos recipientes e a veículos, ok? Então, ele não é semelhante ao medicamento genérico, ele pode apresentar algumas diferenças. Entretanto, do ponto de vista biofarmacêutico e do ponto de vista da biodisponibilidade, ele deve ter comportamento semelhante ao medicamento de referência que ele escolheu para fazer os testes comparativos, ok? No caso dos medicamentos similares, eles também não podem ser comercializados pela denominação comum do fármaco. Então, ele deve ser identificado pelo nome comercial ou de marca. Então, o medicamento similar, ele é um medicamento que tem características comparáveis ao medicamento de referência, mas ele também tem uma apresentação comercial com nome fantasia, ok? Ok, pessoal, muito bem. Então, quando falamos de registro de medicamentos, nós vamos utilizar a orientação da RDC 200 de 2017, não só ela, mas também a resolução número 301, de 21 de agosto de 2019, e que dispõe das boas práticas de fabricação dos medicamentos. Por que isso? Porque toda vez que um fabricante solicita o registro de um medicamento, ele deve comprovar a capacidade operacional da sua indústria para fabricar aquele medicamento candidato ao registro, ok? E dessa forma ele deve então comprovar as boas práticas de fabricação, ok? Então dessa forma ele deve apresentar relatórios contemplando todos os componentes, né, digamos assim, todas as etapas de obtenção de um novo medicamento a ser comercializado. Então, esse relatório deve atender as características do fármaco, forma farmacêutica e concentração, aos cuidados em relação ao condicionamento, à rotulagem, à embalagem, ter uma proposta de bula para o produto, normas para a prescrição que esse medicamento será enquadrado e quais são os cuidados com a sua comercialização, ok? Então, tudo isso faz parte de um dossiê, de um documento relatório, de um documento que seria um relatório completo acerca do medicamento candidato a registro, e esse relatório deve ser submetido com um responsável técnico farmacêutico envolvido nesse processo. Então, aqui uma tabelinha só para a gente cristalizar melhor o que já foi dito.
Então, a RDC 200 de 2017, ela estabelece que para registro de medicamentos sintéticos e semissintéticos, o medicamento ele deve comprovar sua qualidade, eficácia e segurança. Então, a qualidade diz respeito à fabricação do medicamento, desde a aquisição dos materiais, produção, controle de qualidade, estabilidade, liberação, estocagem, expedição de produtos terminados e os controles relacionados, rotulagem, embalagem e bula, ok? A parte da análise de eficácia e análise de segurança será verificada por meio dos ensaios clínicos, ensaios de eficácia. Então, que são os estudos pré-clínicos, que antecedem aos clínicos, né? Então, os estudos pré-clínicos e os estudos clínicos que são divididos em fase 1, 2 e 3 e, eventualmente, a fase 4, se for um medicamento que já tem registro fora do Brasil. Se for um medicamento completamente novo, que não tem registro em nenhum lugar do mundo, essa fase 4 ela será desenvolvida nos 2 anos seguintes do registro, que se denomina pós-registro. Nos casos de medicamentos já registrados em outros países, então os dados de farmacovigilância pós-comercialização já estão disponíveis e podem ser utilizados. Ok? Então, isso vale para um medicamento novo ou inovador. Os medicamentos genéricos e similares, como já foi dito, eles cumprirão com a etapa de análise de qualidade, mas a análise de eficácia e a análise de segurança do IFA, do insumo farmacêutico ativo, veiculado nesses medicamentos genéricos e similar, já foi comprovada sua eficácia por meio do medicamento de referência. Então, o que eles têm que comprovar aqui é que a sua formulação semelhante ao medicamento de referência tem um comportamento biofarmacêutico semelhante ao medicamento de referência, ok? Então, para aquelas formas farmacêuticas sólidas, tem que comprovar a biodisponibilidade relativa, e para os medicamentos tópicos e injetáveis, ele tem que comprovar a equivalência farmacêutica, ok? E para os sólidos, a bioequivalência, que seria a biodisponibilidade relativa. Então, aqui nessa tabela está descrito, então, quais são os testes exigidos para cada medicamento, dependendo da sua natureza comercial. Então, para o medicamento novo, para o medicamento genérico e para os medicamentos similares, quais são as exigências que são estabelecidas na RDC 200 com relação ao registro de medicamentos. Ok, pessoal, então aqui uma lista de medicamentos que não podem ser submetidos a um registro de medicamento genérico ou similar, tá? Então, os medicamentos, os produtos biológicos, quando a gente for estudar produto biológico, nós vamos ver que existe o medicamento similar biológico, mas que não é um medicamento genérico, né? A abordagem é diferente. Então, o medicamento biológico ele não pode ser submetido a um registro como medicamento genérico, nem medicamento fitoterápico, né? Porque naturalmente o medicamento fitoterápico não tem a substância ativa isolada, é um complexo, então não tem como submeter a um medicamento de referência. E da mesma forma, medicamentos específicos, medicamentos dinamizados, medicamentos de notificação simplificada, que são os medicamentos OTC, né, os medicamentos de venda livre. Os antissépticos de ordem de uso hospitalar, produtos com fins de diagnóstico, contraste radiológico, os radiofármacos e os gases medicinais são produtos que não podem ser submetidos a registro como medicamento genérico ou similar. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco da regulação profissional. Vamos falar da resolução do Conselho Federal de Farmácia, que regulamenta as atividades do farmacêutico na indústria farmacêutica. Então, essa resolução, são 2 resoluções, vamos falar primeiro da 387 de 2002, e ela determina o seguinte:
no exercício da profissão farmacêutica, sem prejuízo de outorga legal já conferida, é de competência privativa do farmacêutico todo o processo de fabricação de medicamento. Então, essa resolução reafirma que a produção de medicamento é privativa do farmacêutico. E determina ainda, caracteriza-se o profissional farmacêutico quando no exercício da profissão na indústria, a aplicação de conhecimentos técnicos, autonomia técnica ou autonomia técnico-científica e conduta elevada que se enquadra dentro dos padrões éticos que norteiam a profissão. E o farmacêutico deve possuir profundos conhecimentos das boas práticas de fabricação. Isso significa que o Conselho reafirma que a atividade de produção do medicamento ela é privativa do farmacêutico, porque o farmacêutico é o profissional que tem a competência técnico-científica para produzir o medicamento. É esse o profissional que conhece profundamente sobre a produção de medicamentos. Dessa forma, ele é o único que teria condições de trabalhar com as boas práticas de fabricação, né? E de ter, à luz do conhecimento científico, uma postura ética e comprometida com o interesse da saúde e da sociedade. A resolução 387, então, ela determina ainda que, para efeito do controle do exercício profissional, serão adotadas as seguintes definições. Pessoal principal, ou seja, a equipe principal, ela deve ser composta de todo profissional na atividade de fabricação de medicamentos que ocupa postos principais da empresa e tem poder de decisão. Ok? Então, o pessoal principal inclui o farmacêutico responsável pela produção, o farmacêutico responsável pela garantia de qualidade, o farmacêutico responsável pelo desenvolvimento de produtos, o farmacêutico responsável pelo controle de qualidade, o farmacêutico responsável pelas vendas e distribuição e o farmacêutico RT, que é o responsável técnico. Os responsáveis pela produção e controle de qualidade devem ser independentes um do outro. Bom, então com essa determinação, a resolução 387 do Conselho Federal de Farmácia, ela diz que para efeito da fiscalização do farmacêutico na sua conduta profissional no ambiente da farmácia industrial ou da fabricação de medicamentos, eles deve-se atender essa hierarquia que está determinada aqui. E o Conselho Federal de Farmácia ele faz isso exatamente para que um farmacêutico não seja explorado em vários tipos de atividades dentro de uma indústria farmacêutica. Isso naturalmente coloca em risco a qualidade do produto, que tem como consequência um atendimento que pode levar a riscos para a população. Então, dessa maneira, o farmacêutico ele deve trabalhar com a sua competência e capacidade dentro da produção do medicamento, entretanto, ele não pode se trabalhar dentro de condições insalubres e em condições de pressão que coloque em risco o seu trabalho e a saúde da população. Ok? Então, dessa forma, o Conselho Federal determina como deve ser a atividade profissional do farmacêutico dentro da indústria. Então, em cada etapa dos elos da produção de um medicamento, deve ter um farmacêutico responsável. Ok? Ok, pessoal. Nós temos ainda a resolução 584 de 2013 e que ela é uma ementa, né, à resolução 387. Então, ela inclui o capítulo 15 no anexo 1 da resolução 387, que regulamenta as atividades do farmacêutico na indústria e que nós estávamos vendo até aqui. Então, das orientações gerais e obrigações do farmacêutico responsável técnico, a 584, ela determina que a responsabilidade técnica ela é imprescindível durante todo o período do processo de fabricação do medicamento no estabelecimento industrial.
a fim de garantir a lisura e a qualidade necessária em todas as etapas, devendo, para tanto, a empresa possuir farmacêutico responsável técnico e farmacêuticos substitutos, devidamente regularizados no Conselho Regional de Farmácia e nos órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para casos de eventuais ausências e impedimentos do responsável técnico. Não é? Então, isso aqui está bem claro. O que o Conselho determina é que a indústria farmacêutica ela deve ter um substituto para o responsável técnico farmacêutico. Né? Durante toda a produção, é obrigatória a presença do farmacêutico responsável técnico. Né? Diante de uma situação em que esse farmacêutico responsável técnico tenha algum problema, adoeça ou aconteça algo inesperado, então o fabricante, a indústria farmacêutica, ela deve manter um farmacêutico responsável técnico substituto ao farmacêutico que seja responsável técnico junto ao Conselho Regional de Farmácia. Ok? Tudo bem. Com relação à responsabilidade criminal, a 584 determina também que o farmacêutico responsável técnico ficará sujeito às sanções penais e cabíveis se comprovado seu envolvimento em casos de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins profiláticos, terapêuticos ou de diagnóstico. Ok? Então, o farmacêutico ele poderá responder, né, por responsabilidade criminal pelo Código Civil brasileiro. Ele pode responder criminalmente se ele, por um motivo ignóbil ou por um motivo escuso, né, produzir algum ato desse tipo, como falsificação, adulteração ou alteração de um produto na indústria farmacêutica, penalizando a população, o usuário do medicamento, ok? Produzindo danos e sequelas às pessoas usuárias do produto. Então, o profissional farmacêutico é o profissional da saúde e o medicamento ele é um bem social. E dessa forma, o farmacêutico ele deve trabalhar dentro de uma conduta ética, moral esperada, com toda a sua capacidade técnica, não sendo admissível um ato insano dessa natureza. Ok?